A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 34. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, dono de terras, isso é uma menção a Deus. E de madrugada, ele saiu para contratar trabalhadores. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, ele combinou, ele contratou, ele fez um acordo, fez um contrato. Ó, é isso aqui que tu vai receber. 1 denário, que era uma diária, era o valor de um dia de trabalho, era o pagamento de um dia de trabalho. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Então, ele já contratou, vamos dizer assim, a primeira leva de madrugada. Depois ele sai às 9 horas e contrata mais 5. Eles foram. Tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então, ele tinha o grupo que ele contratou de madrugada, quer dizer, bem cedinho. Ele tinha o grupo das 9 horas da manhã, o grupo do meio-dia e o grupo das 15 horas, das 3 horas da tarde. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Então o que aconteceu? Às 17 horas ele contratou outros trabalhadores. 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Então, o dono da vinha, né, o dono das terras, tinha um administrador. Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Lembra que no capítulo de ontem eu falei que nós íamos explicar o último versículo, o versículo 30, Mateus 19, 30? Pois bem, olha só. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Ai, 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 ai. A Bíblia diz que tu deve pagar a diária. Tu não, lembra que nós vimos em Levítico, em Deuteronômio, tu tem que pagar antes que aquele dia acabe, que aquele dia vire, antes do pôr do sol. Então, e isso existe até hoje, né? Diarista, uma pessoa que trabalha um dia e no final daquele dia recebe o seu salário. É o diarista. E ele trabalhou, ele é digno do seu trabalho. E aqui tá bem claro, ó, o pagamento era 1 denário, que era uma moeda romana de prata, que valia o salário, o pagamento do dia inteiro, tá? Eles receberam 1 denário cada um, 11. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia? Eles murmuraram contra o dono da terra. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Aí a gente vai lá volta pro 2, né? E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por um dia de trabalho. Eles combinaram uma coisa e ele está fazendo o que ele combinou.
pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então aqui a gente está vendo murmuração e inveja. E o Senhor Jesus usou esta parábola para explicar, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Isso tem muito a ver com a salvação, porque o judeu, ele foi o primeiro, né? A lei e os profetas, né? A aliança de Abraão, eles são os primeiros, mas os primeiros serão os últimos, porque eles não aceitaram o Senhor Jesus. E nós, que somos os últimos, vamos dizer assim, ou que nem éramos, recebemos o Senhor Jesus e somos os primeiros. E ele disse que prostitutas, publicanos e pecadores estavam na frente, eram os primeiros, porque se entregavam, corpo, alma e espírito, se rendiam, se arrependiam. Então aqui, Jesus está no capítulo 20, 16, repetindo e explicando e ampliando Mateus 19, 30. 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, no outro capítulo a gente viu que Jesus estava indo para Jerusalém. E eu falei para vocês, ir para Jerusalém significava a sua morte, né? Significava a cruz. E aqui Jesus está deixando bem claro, ó. Nós estamos subindo para Jerusalém. E lá é você morto. Lá vai ocorrer a minha morte e a minha ressurreição. E eles, não estão entendendo, né? Eles estão achando que vão para Jerusalém para Jesus ser coroado rei. Jesus está indo para Jerusalém para ser morto. Olha, vai ser condenado à morte, vai ser zombado, açoitado, crucificado. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitará. 20. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então Jesus está deixando bem claro: eu sou filho e eu obedeço o Pai. E não me compete conceder isso que vocês estão me pedindo. Isso está preparado por meu Pai. Faz parte da soberania do meu Pai. Ó, está preparado por meu Pai. 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isto, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês.
Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui é muito importante para nós. O pedido era se assentar à direita e à esquerda no seu reino. E o Senhor Jesus está dizendo que quem quiser ser grande tem que ser servo. E ele vê que está ocorrendo uma indignação, uma revolta, uma discussão, um mal-estar entre os discípulos. E ele esclarece de que forma. Os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês não será assim. Nós não podemos subjugar, oprimir, explorar, controlar, manipular, dominar o próximo, o semelhante. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Então, no reino de Deus, quem quiser ser grande, tem que ser servo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se esvaziou da sua glória e se tornou servo, servo de todos. O Filho do Homem, servo obediente, um servo humilde, um servo sofredor. Ele nos deu o exemplo, mas é da natureza humana querer mandar, querer dominar, querer controlar, exercer a autoridade. Porque o eu, né, o orgulho, a soberba, a presunção, a vaidade, a presunção, a altivez, tudo isso é extremamente humano. E Jesus quer que a gente desenvolva a nossa natureza espiritual. A carne é fraca. O espírito, ele está pronto. Então nós precisamos mortificar a carne. E sendo servo, isso acontece. Porque quem quiser ser grande vai ter que aprender a servir, vai ter que aprender a obedecer. E aí essa parte, ó, entre vocês não será assim. E aí a gente tem que pensar, como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas? Ou como tem sido o nosso relacionamento com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja, entre os irmãos? Porque quando surge esse pedido, né, da mãe de Tiago e de João, de alguma forma está deixando claro que eles se consideravam superiores, que eles estavam numa posição privilegiada em relação aos demais. E eles queriam ser o braço direito, né? Estar lado a lado do Senhor Jesus, um à direita e outro à esquerda. Eles queriam ter tanta autoridade quanto Jesus. E isso é um olhar humano para algo que é espiritual. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando a gente é humilhado, quando algo acontece conosco, a gente vai para um lugar de quebrantamento, de humildade, de dependência, de carência, de entrega, de dedicação, que a gente se derrama na presença de Deus. Isso é ser servo. Quando tu olha outra pessoa e tu quer abençoar, servir, ser um canal de Deus, um canal
da bênção de Deus, do amor de Deus, aí tu tá cumprindo o evangelho. Aí tu tá cumprindo a palavra de Deus. E Jesus está dizendo assim, ó, tal como o Filho do Homem, quer dizer, esse é o meu exemplo para vocês. Eu me esvaziei. Eu me tornei homem, ser humano, para salvar vocês, para servir vocês, para ajudar, para ensinar, para estar junto, o Deus Emanuel, o Deus que está junto conosco. Quem quiser ser grande, que seja servo, seja humilde. Não busque coisas grandiosas demais. Não busque oprimir, explorar ou controlar o irmão. Isso vale para pastores também, que eles não são donos das ovelhas. E nem o mais importante, eles são servos das ovelhas. Eles têm que cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele liberta as ovelhas, protege as ovelhas do lobo, do urso. Ele tem cheiro de ovelha, ele ama a ovelha. E nós temos visto ovelhas sendo escravizadas, né, pelos pastores, oprimidas, usadas, manipuladas pelos pastores. E isso não é o que Jesus ensinou, porque Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Nós vemos que à medida que ele estava indo para Jerusalém, as multidões estavam atrás, né, correndo atrás, seguindo Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tenha compaixão de nós. Então, quando tu tá pedindo ajuda de Jesus, quando tu tá suplicando, implorando, né? Tu grita, tu tá pedindo ajuda, tá pedindo socorro, auxílio. E eles estavam repreendendo para que eles se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Então, eles estavam gritando, foram repreendidos e gritaram cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. 32. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Aí eu te pergunto, meu querido inscrito, minha querida inscrita, o Senhor Jesus hoje está te perguntando: o que tu quer que eu te faça? Parece até uma brincadeira, uma piada. Se eles eram cegos, o que será que eles queriam? Mas vale para nós. O que tu queres que eu te faça? O que tu tá precisando? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles. E imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Então esses cegos queriam ver. Que se abram os nossos olhos. E Jesus, profundamente compadecido, tocou nos olhos deles. E eles ficaram curados. E aí diz que eles o seguiram. Então, que essa seja a nossa oração. Que os nossos olhos sejam abertos. Que o Senhor Jesus derrame luz nas nossas trevas. E que nós possamos receber o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia, a salvação do Senhor Jesus. E que a partir desta cura, nós
passemos a nossa vida seguindo a Jesus.